Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho aqui da análise do índice de inundação e mapeamento estratégico das áreas de risco na subbacia do Riacho dos Mocós, em Caruaru, Pernambuco. Então, os objetivos principais desse estudo são de caracterizar detalhadamente essa bacia, né, denominada Bacia dos Mocós, abrangendo aí a análise de características físicas e hidrológicas da bacia, como hipsometria, declividade, além de investigar o uso do solo, né, para avaliar esses impactos de infiltração na vulnerabilidade à questão das inundações. Né? Então, com base nessas análises, vão ser elaborados os mapas de índice de inundação das bacias, utilizando ferramentas de geoprocessamento como o QGIS. Né? Falando um pouquinho aí sobre a fundamentação na teoria, então, esses grandes centros urbanos, eles enfrentam desafios hidrológicos, né, principalmente associados ali à urbanização, né, e analisar essas características da bacia, né, é aplicável no que se relaciona a resolver esses problemas voltados a essas dinâmicas hidrológicas, né, podendo ser aplicadas em bacias que possuam perfis semelhantes. Então, para Silva et al., o conhecimento de variáveis como área, perímetro e declividade contribui diretamente, né, no planejamento da gestão ambiental, uma vez que essas características elas influenciam os processos hidrológicos como infiltração e escoamento. Já para Macedo, né, os sistemas de geoprocessamento eles são ferramentas que são importantes nesses estudos de risco e possibilitam a mitigação dos impactos em relação aos desastres naturais. Sobre a metodologia, né, utilizou-se aí a metodologia de Neto et al. De maneira adaptada, né, que se concentra no reconhecimento dessas áreas que são mais vulneráveis, né, envolvendo aí uma análise detalhada de fatores como declividade, hipsometria, uso e cobertura do solo, né, que influenciam ali no critério de escoamento e infiltração, e na proximidade em relação aos corpos hídricos também altamente associada aí aos processos de inundação. Além disso, foi feita uma análise, né, morfométrica dessa bacia para compreender o seu comportamento a partir das suas características geométricas, de drenagem e de relevo. E para fazer essa análise espacial aí, utilizou-se o software livre, né, o QGIS 3.30. Então, a gente consegue perceber aqui, né, vou colocar uma canetinha, os fatores de declividade, hipsometria, distância em relação aos corpos hídricos. A gente consegue ver que quanto menor essa distância, né, maior esse score, no caso aqui, falando sobre ele aqui. As classes de suscetibilidade de uma bacia elas podem variar de muito baixa a muito alta, né, com esses scores variando de 0 a 10. Então, na questão de proximidade em relação aos corpos hídricos, a gente consegue ver uma alta suscetibilidade aí, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. Então, assim, também existem as características do solo, né, como a pedologia, do seu uso e ocupação, declividade e hipsometria, que vão em relação à inclinação, né, ali da sua região da bacia e a hipsometria em relação à sua variação de altitude. Sobre a coleta de dados, né, a hipsometria ela foi obtida através do modelo digital de elevação, né, que é o MDE, extraído da plataforma PE3D, no formato de raster, com resolução espacial de 1 metro. Né, a declividade ali ela foi gerada a partir desse arquivo de hipsometria, né, utilizando o QGIS, né, a ferramenta de declividade do QGIS. Os dados de uso e ocupação do solo eles foram obtidos através da Fundação Brasileira para Desenvolvimento Sustentável, o FBDS, né? A pedologia ela foi obtida do Banco de Dados de Informações Ambientais, que é o BDIA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e em relação à proximidade dos corpos hídricos foram utilizados esses dados do FBDS com validação realizada a partir da extração dos arquivos de linha do complemento OSM Downloader. Falando sobre a caracterização fisiográfica da Bacia dos Mocós, ela tem uma área total de 57,319 km². A gente consegue ver a localização geográfica dela aqui, né? Proximidade de São Caetano, Riacho das Almas. A gente consegue ver aqui no município de Caruaru. A gente consegue ver a delimitação da bacia, né? Aqui, predominantemente, as altitudes entre 523 e 566 metros. Nessas maiores altitudes ficando aqui na região mais periférica da bacia, podendo assim dizer. Tem o Riacho dos Mocós, que é o seu curso de água principal, e os demais cursos de água dessa bacia. Em relação à declividade, né, a gente consegue perceber aqui uma declividade ali entre 2%, menor que 2%, e entre 2% e 5% de maneira predominante. Né? Então, a gente consegue ver em alguns pontos, pouquíssimos pontos, né, declividades que sejam entre 15% e 30% ou superior a 30%. Né? Então, em relação ao uso e ocupação do solo, a gente consegue ver aqui a predominância dessa área em verde, né? Uma área antropizada. Essa área em marrom, né? Uma área edificada. A presença de formação florestal e formação não florestal é bem reduzida, né? Nesses pontos aqui em verde e em lilás. E a presença de água em alguns pontos em azul.
Falando um pouquinho agora sobre a rede hidrográfica da Bacia dos Mocós, né? Ela conta com 20 nascentes e 40,318 quilômetros de cursos de água, tendo como principal curso o Riacho dos Mocós, que se estende por aí 19,43 quilômetros e deságua no rio Ipojuca. Ele se inicia a 644,98 metros de altitude e desce até sua foz, né, em 514,02 metros. Então, aqui nós temos o perfil longitudinal do curso principal, né, que é o Riacho dos Mocós, e uma ilustração da rede hidrográfica da Bacia dos Mocós. Esse em azul mais escuro é o seu curso de água principal, o Riacho dos Mocós. Sobre a pedologia, né, então a gente consegue ver aqui a predominância do solo planossolo áplico, aqui também a presença do argilossolo vermelho e aqui a região de área mais urbana, né? Em relação à vegetação, né, predominantemente a agropecuária, né, aqui a região de influência urbana e aqui a savana estrépica arborizada. Sobre as características morfométricas, né, foram também mapeadas características como área, perímetro, comprimento axial da bacia, comprimento total dos cursos de água, sua densidade hidrográfica, né, a declividade do rio principal, que são fatores que são importantes aí nessa questão de riscos de inundação. E a partir de então, a classificação dos fatores de inundação das bacias dos Mocós pode ser vista aqui nessa tabela 4, né? Os fatores como declividade, hipossometria, pedologia, distância entre os corpos hídricos, uso e ocupação do solo. Então, as classes foram obtidas, né, nesse levantamento, e aqui os scores que são associados a ele, né, tendo seus riscos de inundação alto, médio, alto, digamos assim. Então, a partir de então, os pesos dos fatores que influenciam na suscetibilidade foram elencados, né? E através dessa expressão matemática, onde o ISI é o índice de suscetibilidade às inundações, foi obtido para cada região, sendo aí fundamental para a formação desses mapas que serão utilizados para interpretar esses riscos de inundação. Então, a análise, ela revela que a área mais ao sul da bacia, né, que consequentemente é a área mais urbanizada ali, que abrange os bairros Boa Vista, Caiuca, João Mota, o bairro Kennedy, Nova Caruaru e Maurício de Nassau, apresentam